Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. Muito obrigado. Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Diálogos, aqui no canal do YouTube da Seichonoye do Brasil. Meu nome é Isaura Likimi Sotaki Kikuta, sou preletora da Seichonoye e hoje estarei aqui mediando um diálogo sobre o tema Auto-perdão e perdoar alguém. O que é mais desafiador para você? E para este bate-papo, conto aqui com 3 grandes preletores da Seichonoye. Aspirante a preletor da sede internacional, José Maria Coelho. Muito obrigada. Preletor em grau master, Milton Kazu Norimatsu. Muito obrigada. Muito obrigado. Preletora em grau sênior, Patrícia Helena Arini Nogues. Muito obrigada. Muito obrigada. Antes de iniciarmos o nosso bate-papo, gostaria de convidar a todos que estão nos acompanhando no canal que curtam e compartilhem com seus amigos e familiares. Se inscrevam e ativem o sininho para que todo o conteúdo que é postado no canal oficial da Seichonoye você seja notificado. Lembrando que o programa Diálogos vai ao ar todas as sextas-feiras, às 20 horas, sempre com novos conteúdos. Então, para dar início, ao nosso bate-papo, gostaria de uma pequena introduçãozinha, onde a gente ouve de vez em quando, com pessoas que falam que perdoar é muito difícil. Por que eu tenho que perdoar se eu tenho razão? E a pessoa que esquece no momento, ela acaba se esquecendo que nós abrigamos, se nós, em um determinado momento, nós abrigamos um sentimento ruim, maus pensamentos dentro de nós, estamos encobrindo a nossa essência divina, a nossa natureza verdadeira. E esse encobrimento vai impedir que nós possamos ter sucesso em nossa vida. Então, vamos começar pela primeira pergunta, aos nossos queridos preletores aqui presentes. O homem é o único ser na Terra que possui a capacidade de autorreflexão. Ele é o único ser dotado de espírito elevado capaz de analisar, criticar, refletir, mudar e melhorar a si mesmo. No entanto, apesar de possuir essa maravilhosa faculdade, ele é quase cego a respeito de si próprio. Podemos até dizer que o homem é o ser que menos enxerga os seus próprios defeitos. Muitas vezes, ele enxerga muito mais os defeitos dos outros do que os seus. Por que será? Bom, podemos começar? Vamos lembrar que a gente está vivendo uma sociedade cuja tônica é a cultura do narcisismo, né? Nós somos muito narcisistas, né? Então, isso impede que a gente veja os nossos defeitos, porque a gente se idealiza demais, né? A gente quer se imaginar com pessoas boas, pessoas corretas, etc, etc, né? Mas, muitas vezes, não percebemos que nós temos certos defeitos que nos passam longe da percepção, porque estão no inconsciente, né? Mas a vida é muito sábia, né? Então, para que a gente se conheça melhor, esses defeitos que estão no meu inconsciente, e é inconsciente por causa disso, eu não sei, por isso que se chama inconsciente. Se eu soubesse, estava arrumando, né? Mas eu não sei. Então, a vida toma essa providência de projetar em alguém esses meus defeitos, né? Isso vai de encontro ao que a Seichonoye fala, né? O mundo, o meio ambiente, é reflexo da nossa mente, né? Então, aquele outro é um espelho do meu coração mesmo, né? Então, nesse sentido, a gente vê muito mais o defeito do outro, mas se esquece da outra parte, né? Que esse defeito do outro é reflexo do meu coração, né? Exatamente. Então, a Seichonoye faz o serviço completo, né? Então, fala, tudo bem, tem defeito ali, mas lembre-se que isso é a projeção da sua mente. Agora, parece cruel isso, mas é importante, porque dá à pessoa a responsabilidade de, sabendo disso, né, fazer as devidas correções na sua atitude mental e aí sim manifestar mais nitidamente o Filho de Deus que ela é, né? Então, essa é uma providência divina mesmo, aparecer no outro, né? Porque a gente tem preguiça, né, e até por conta da cultura narcisista, que a gente se acha muito bom, né? Não costuma olhar isso. Então, tem essa providência mesmo. E se não aparece na forma de defeito no outro, às vezes aparece na forma de sintomas também, né? Mas isso é outra história. Sim, né? Verdade. E também a questão
do enganar a si mesmo, né? Que já vem também dessa questão do inconsciente, de um sentimento de culpa que a gente não sabe de onde que vem, até conhecer o ensinamento da Seichonoye, de descobrir que a ideia do pecado ele gera esse sentimento de culpa, de autopunição, de não aceitação, e faz com que o ser humano se distancie de um conceito correto do que vem a ser Deus. E quando a gente não tem um conceito correto do que vem a ser Deus, a gente é levado pela ideia desse pecado da autopunição, a gente tem como subterfúgio, como uma ação contínua, entre aspas, do karma, ferir esta vida, enganar a si próprio, não aceitar a sua filiação divina. Aí vai gerando aquilo que o pretor Milton falou, que vai gerando situação complicada, tanto ao seu redor, ao reflexo nas pessoas que estão ao seu redor, como também em estado ruim, né, do corpo doente, de uma situação difícil que parece que você faz de tudo para mudar a situação e não consegue, e aí não sabe por quê, justamente porque a gente vai falar sobre isso, né, sobre essa questão da falta do autoconhecimento, da filiação divina que nos une a Deus. Muito obrigada. Por favor, diretora. Não tem nem o que completar, né? Os meninos foram bem. Eu acho que a gente tem esse olhar, né? Essa dificuldade de se olhar exatamente por conta de várias questões inconscientes. E que a gente, às vezes, traz, né? De conceitos de família, conceitos de religião, e isso às vezes vai dificultando, mas quando a gente chega na Seichonoye, o pretor Milton fez uma colocação bem, né, correta, sim, mas importante é dizer, né, a gente faz o serviço completo, a gente traz ali o que está guardado para que a gente tenha a oportunidade de transformar e fazer o grande diferencial, né, não só na nossa vida, mas também na vida das pessoas. Então, eu acho que é um passo importante a gente buscar olhar sempre ao nosso redor para ver de que forma nós estamos conduzindo a nossa mente, né? Para a gente poder ir tendo a oportunidade de ajustar. Então, ligado a isso também, né, tem a questão do propósito da vida, né? Então, a gente não veio aqui necessariamente para galgar posições sociais ou ficar famoso ou coisa dessa ordem, né? Se ficar, tudo bem também, não é proibido, né? Mas o importante mesmo é o quanto nossa alma cresceu nessa jornada que a gente tem, né? E, nesse sentido, a gente também precisa ter a correta avaliação dos nossos erros e pecados, né? Vou dar um exemplo, né? Se uma criança está começando a aprender a andar, vai levar tombo um atrás do outro, né? A gente não se lembra, mas foi assim a coisa, né? Então, já pensou se a cada tombo ela se falasse assim, nossa, eu sou um incapaz, né? Nossa, eu sou um pecador, mas levei um tombo, né? Então, a gente precisa ver os nossos erros, os nossos pecados também dessa forma. Nós estamos num processo de evolução aqui na face da Terra, né? E qualquer tropeço deve ser visto dessa forma mesmo, né? Para não entrar na autopunição que o Zé Maria está falando, né? É entender que erros e pecados não deveriam ocorrer, mas ocorrem para que nós possamos aprender e nos reajustarmos, né? E olhar assim para nós mesmos e que também às vezes é difícil olhar para os erros e pecados do outro também, né? Então, o outro também é um processo, então é um ser num processo em evolução, vai cometer seus tropeços, né? Mas a gente precisa entender dessa maneira, né? Está no seu processo. Sim. Verdade. Compreendo. É um tema, né? O tema do perdoar, né? Ele é muito profundo, né? Em todos os sentidos, né? No caso, né? Então, dependendo, né? Da visão, do enfoque também, né? Ela traz para a gente várias reflexões também. Com certeza. Né? Sim, sempre. Então, vamos aqui para uma outra perguntinha. Tá bem. Como somos filhos de Deus e temos a capacidade infinita, nós temos a capacidade de gerar tudo de maravilhoso que existe. Porque temos o infinito dentro de nós, como foi falado também, então nunca seremos atingidos por nenhuma desgraça que venha de fora. Se nós não permitirmos, porque nós somos donos do nosso destino, nós comandamos o nosso destino. Quando cobrimos a nossa essência divina, nos tornamos vulneráveis? Pergunta boa essa, né? Vou para você responder. Pode Boa, ser então né? você mesmo. Boa essa pergunta. Já que você começou? Eu pensei numa pergunta bem... É interessante quando a gente tem esse olhar, né? A gente tem essa consciência de que sabe que é filho de Deus, né?
Eu acho que a gente, não é que a gente se torna vulnerável, eu acho que a gente retorna ali na essência que o Milton falou, né? Inconsciente, a gente acaba trazendo essas questões. E acaba criando essa vulnerabilidade, né? Onde a gente vai ter que aprender a trabalhar. Eu acho que vai muito mais o nosso olhar com relação à situação, às vezes o que está se apresentando na nossa frente, para que a gente entenda esse processo de evolução, do que, na verdade, a gente ter esse olhar, eu estou vulnerável, ou sou vulnerável, e as coisas vão desandar e eu não vou ter controle. Então, eu acredito que a Seitonui traz para nós esse olhar de você entender, eu estou num processo de evoluir, mas eu tenho que entender que, assim como eu errei, eu tenho que reconhecer esse meu erro e fazer mudar, né? Então, começar a me conscientizar para a mudança, para que realmente eu consiga manifestar o Filho de Deus que eu sou. Perdão, gente. Essa mudança, na verdade, ela é uma oportunidade que todos têm. A mudança todos têm. Só que ela precisa do esforço. Na época da pandemia, eu estava orientando uma atividade da Pomba Branca e eu vi o relato de das senhoras que estava participando, que ela disse que trabalhava numa padaria e ela dava marmita para um rapaz que era morador de rua. Ele dormia ali próximo dessa padaria e ele dava marmita para ele, né? E o tempo foi passando, ela também conheceu a Seitonui e ela começou a dar marmita com uma revista da Seitonui. E na revista da Seitonui tem ali a maneira de você mudar a vida, as dicas, você vai ler, você vai compreender que você é filho de Deus, você não é pecador, etc. e tal. Bom, o tempo passou, ela saiu da padaria, ela foi fazer alguma coisa da vida dela, e passado algum tempo ela foi orientar uma atividade da Seitonui. E na atividade da Seitonui que ela chegou, acho que a Pomba Branca esqueceu de tomar água, ou não tinha dinheiro para comprar água, não sei o que foi, ela foi na venda comprar água. E quando ela chegou na venda, tinha 2 pessoas na fila, aí a pessoa disse, por favor, senhora, pode passar. Ela falou, não, tem 2 pessoas que aceitam ele. Não, tem 2 pessoas na frente. Ela falou assim, não. O rapaz, venha, pode passar. Passou, ela pagou a água. A senhora não se lembra de mim? Não lembro. Eu sou aquele rapaz que a senhora dava marmita lá na padaria, né? A revista que a senhora me deu mudou a minha vida. Ele mudou a vida, ele estava lá numa vida sem perspectiva nenhuma, cheio de rancor contra a vida, contra o pai, contra a mãe, contra todo o sistema, porque a gente se torna vítima, né? Eu sofro porque eu sou vítima dessa situação. Eu não sou o senhor do meu destino. E quando ele pegou a revista da Seitonui, que ele descobriu que ele, sim, podia se transformar através do seu esforço, de buscar dentro de si mesmo a solução dos seus problemas, amar a si mesmo, que aí que a gente vai estar no script, aí que a gente vai precisar falar sobre isso, de amar a si mesmo, aí a gente consegue dar essa guinada para manifestar uma vida perfeita e maravilhosa de filho de Deus. Ok? Muito obrigada. Então, aqui na Seitonui o coitadinho morre, né? Então, esse que é o detalhe. Morre naturalmente, viu, gente? Porque no lugar... Ele morre para nascer o Filho de Deus, né? Sim. Então, é interessante, né? Porque a vítima, por definição, ela é impotente, né? A vítima é impotente. Então, enquanto a gente está vestindo esse papel, esse figurino, nós somos impotentes mesmo, né? Só que a Seitonui fala, não, isso é um figurino que eventualmente se vestiu por engano. Que, na verdade, o verdadeiro figurino é do Filho de Deus, né? Então, o rapaz se entendeu, e graças a Deus, e graças a ele também, que teve a docilidade no coração de entender, claro, né? Ele conseguiu, então, vestir a verdadeira roupa dele do Filho de Deus, né? Isso é muito importante também. Então, esse vitimismo precisa acabar mesmo, né? E não tem vantagem nenhuma odiar, né? Você falou no início aí, pessoas odeiam porque acham que tem razão, né? Sim. Olha, você vai no hospital, o Zé Maria sabe mais do que essas coisas aí, né? Mas está cheio de gente com razão no hospital, viu? Nossa, um monte de gente, tudo não tem razão, né? E muitas vezes também a gente é consultado, né? E a pessoa me confunde, pelo menos a mim. O Zé Maria deve acontecer isso, a Patrícia também, né? A nossa mediadora também. A pessoa, às vezes, vem confundir a figura do preletor com a do juiz. Então, ela vem armada, né? Quer dizer, meu marido... Esse é só um exemplo, viu, gente? Né? Que é regra geral, né? Meu marido é isso, meu marido é aquilo, não sei o quê. Até a mãe dele, minha sogra, concorda comigo, aquele sem vergonha. Lógico, a gente tem que ouvir, né? Mas chega um momento que tem que perguntar, né? Se não está em frente... Aqui não é fórum de
Conciliação. de conciliação. Eu não sou juiz de direito, sou perito da Setionoye, né? Então, se você quer ter razão, você tem que falar com o juiz de direito, não comigo, né? Então, aí começa a entender que não adianta ter razão, porque odiar porque tem razão. Acho que nunca vimos alguém que odeia ser feliz, viu? Ser feliz, né? É verdade. Professor, eu sei que o senhor fala isso. Fala isso. E é verdade mesmo. Ninguém que odeia é feliz, na verdade, né? Então, para que ter razão para ser infeliz, né? Então, o melhor mesmo é entender a questão da imagem verdadeira, né? Quando a Setionoye fala da imagem verdadeira, aquela imagem que Deus criou. Né? Então, no caso do marido que ela tem tanta reclamação, né? A gente pergunta, como é que é o marido que Deus criou? Ah, ele é perfeito, é maravilhoso, é carinhoso, etc, etc, né? Pois é, mas esse é o seu marido, né? Ah, mas não está manifestando. Ah, tá, não está manifestando é outra coisa, né? Ele é filho de Deus, mas não está conseguindo manifestar, né? Mas nesse jogo, em que ele não consegue manifestar o Filho de Deus, o marido perfeito que é um jogo jogado a dois. Claro. Sempre assim, é sempre jogado a dois, né? Sim. Então ela faz parte desse jogo, e o mais maravilhoso disso é que, como ela faz parte desse jogo, ela pode mudar. E como é que muda? Mudando a percepção que ela tem do marido. Sim. Já a partir daí. Exatamente. Aí ela começa a entender, né? Sim. Aí começa a salvação mesmo. Porque se ficar agarrado na razão, tudo bem, pode ficar com a razão toda, mas vai ficar infeliz, né? Quer mudar? Tudo bem, então vamos lá, né? Tá certo. Sim. A mente da razão e a mente do direito, né? Eu tenho o direito de estar odiando. Eu tenho o direito de ter mágoa, porque ele me fez isso, ela me fez isso, então o direito é meu de odiar. E aí, nessa história, a gente fica numa situação difícil, porque não tem como mudar a cabeça da pessoa. Mas você quer continuar com o direito, com a razão, então acabou aqui o assunto. Agora, se você quer mudar a situação, por que você veio buscar o ensinamento? Ah, eu quero mudar. Então, vai ter que exercitar. E aí, nessa parte do exercício, que deve ter no script também, que é o difícil às vezes, porque ele vai fazer a oração do perdão achando que ele vai perdoar. Mas depois a gente fala sobre isso. Como disse, é um tema bem... Você ia anotando, né, Zé? O que estão deixando para depois? Tá certo. Então, vamos lá para mais uma pergunta. Como perdoar os erros e pecados de outras pessoas e não guardar ódio nem rancor, e porque o sentimento contra outrem acaba ferindo a própria pessoa? Acabamos, né, de falar sobre isso também, nesse momento. É verdade. Sim. Né? Tanto para perdoar ao outro ou a si próprio, procede-se da mesma forma? É exatamente igual. Né, Patrícia? Eu acho que... Eu, na verdade, cheguei na Setionoye, e a primeira prática que eu fiz foi a oração do perdão. Eu tinha um relacionamento bem conturbado com a minha mãe, e quando eu cheguei para levá-la numa reunião de mães, e aí eu não queria vir embora para casa para depois ter que buscá-la, eu falei para ela, eu vou ficar lá no cantinho quieta, né, fazendo nada, mas eu vou ficar aí para não ter que voltar, para não ter trabalho, né? A filha rebelde. E aí, depois conversando com a preletora, porque aí me interessei pela conversa, pelo que ela falava, parecia que a minha vida estava sendo falada ali. E quando eu fui falar com a preletora... Minha mãe contou tudo para a preletora. Foi exatamente o que eu falei, Zé. Eu fiquei brava, cheguei na preletora e falei assim, a minha mãe falou para a senhora minha vida, né? Aí, a preletora falou, não, eu não conheço sua mãe, né? Quem é sua mãe? Eu falei, aquela gordinha ali, ó. Aquela senhora ali, gordinha, que está ali sentada, ela contou tudo para a senhora que eu estou passando. Aí ela começou a conversar e tal, e ela falou, eu tenho 3 práticas para você, e você vai escolher qual você quer fazer. Naquele momento, a primeira prática que ela colocou foi o livrinho da Sutra, a capinha preta, que era o completo, e eu falei, imagina que eu tenho que ler tudo isso, não vou ler, não gosto de ler, não quero ler. E a segunda era o Shinsokan, e quando eu abri o Shinsokan, estava lá na posição, que eu tinha que ficar com a coluna reta, eu falei, eu tenho que fazer isso? Tem, então também não quero. E a terceira, ela começou a rir, antes de eu falar, né, porque ela falou, só sobrou essa. Como era a oração do perdão, eu falei, essa é fácil, porque ela é curtinha. E aí ela começou a rir e falou para mim, essa é bem fácil mesmo. E aí mandou eu fazer, né? Como eu estava desempregada, ela falou para mim, você faz 1 hora, 2 horas por dia, né? Só para sua mãe. Tá bom. E aí é interessante, né? Porque... você começa a fazer a oração, você está achando que você vai perdoar o outro. E nessa prática de você fazer a oração, você começa a perceber que você também errou em alguns momentos. Então, você tem que olhar esse teu lado do teu erro e tentar entender que o outro fez aquilo porque você também errou
E é um processo longo, né? É um processo longo, é um processo dolorido, mas eu falo que se não fosse esse meu processo, talvez hoje eu não seria quem eu me tornei, né? Exatamente por conseguir fazer. Eu demorei longos 4 anos, quase 4 anos e meio fazendo oração para minha mãe. Tinha dia que eu ligava para a diretora e falava assim, eu posso matar minha mãe agora? Né? Era uma sensação... Já está perdoada, né? posso eliminar. Eu posso matar, eu já entendi que, né, que a gente errou, mas assim, posso matar ela agora? E ela falava, não, você não vai matar, você vai entrar no quarto e vai continuar rezando. E aí eu obedecia, né, porque eu falava, eu preciso mudar isso, porque era realmente um relacionamento difícil de se ter e conviver em casa com isso é muito complicado, né? É a bendita da razão, não, mas eu estou certa, porque ela fez isso para mim, porque ela... E aí eu falava, não, mas eu tenho que mudar isso, né? E eu via, às vezes, as minhas amigas, as minhas tias, com os meus primos, um relacionamento bacana, e eu falava, eu também quero ter esse relacionamento com a minha mãe. Então, foi um processo bem longo, mas que foi um processo que me fez entender que, na medida em que eu ia perdoando minha mãe, eu também me perdoava de algumas coisas. Então, foi um processo conjunto. Você se lembra das palavras da oração? Eu lembro muito, sim. Hoje eu não lembro muito, né? Eu tinha ela bem decorada, que então, faz... Não tem uma parte que fala, eu te amo, você me ama também? Eu te amo, queria saber você o que você sentia nessa parte. Ódio mortal da minha mãe. Nos primeiros 2 anos, era um ódio mortal mesmo. E eu falava, eu te amo. Aí eu falava, mentira, eu não te amo. Mas eu falava, não, eu te amo. E você me ama também. É que, na verdade, o que acontece? Pais e filhos são companheiros de uma longa e eterna viagem, né? E nessa viagem longa e eterna, a gente usa, né, a face da terra, né, como a peça teatral da nossa vida. E o teatro, né, ele muda, ele sai do teatro do Bibi Ferreira, ele vai para o teatro lá da Claro, ele vai lá para o Rio de Janeiro. E, às vezes, nessas mudanças, eu que fazia o papel de mãe, vou ser a filha revoltada, que é essa aqui, entendeu? E aí, depois, então, lá no outro teatro, a mãe vai ser a filha. E qual é o processo, qual é o enredo disso? É mostrar para as pessoas que o amor todo cura, que é mostrar para as pessoas que, através do amor, dessa experiência de mudar os papéis, a gente consegue aprimorar esse divino que existe dentro da gente. Então, por isso que, às vezes, a razão ela é acompanhada, e quando a pessoa fala para a gente na orientação pessoal, você fala, você tem todo... É para matar mesmo, você tem que matar essa pessoa. Porque não tem. Eu conheço a história de uma menina que o pai abusou dela, depois o irmão abusou dela, tá? Aí ela foi para Setionoye depois de um tempo, né? E a mágoa dela, Milton, Patrícia, não era tão grande do pai, e nem do irmão que abusou, mas da mãe que disse para ela assim, ó, tá. Fica quietinha, não conta para ninguém, porque essa situação é assim mesmo, homem assim, foi um mau comportamento, vai lá no quarto, fica quietinha. Ela ficou 3 meses no quarto. Na entrada para o quarto, ela ficou 3 meses sem ter um objetivo de vida. Até que ela, foi assim, primeiro foi o pai, 3 meses depois ela saiu, falou, vou trabalhar, vou tentar fazer alguma coisa da vida. Quando ela saiu, uma semana voltando da roça, alguém agarrou novamente, ela gritou, pai, pelo amor de Deus, não faça, ela virou, era o irmão. E aí foi todo esse processo. Até que eles venderam uma parte do café, ela comprou um apartamento na cidade, ela foi morar na cidade, aí ela entrou na faculdade ela encontrou uma amiga, e a amiga frequentava a associação dos moços, que você fazia parte, da Setionoye, entendeu? E aí, então, nessa associação dos moços da Setionoye, então aí ela contou para a preletora. Quando ela chegou e contou para a preletora, na verdade, a preletora começou a chorar. Falou que destino mais triste foi o seu, minha filha. Mas daí a preletora disse isso para ela, né? Que a vida não acontece só uma vez. Eu sei que você tem toda a razão de odiar, tem todo o direito de odiar, e se você traz seu pai e seu irmão aqui, eu ia bater neles também, e sua mãe também ia apanhar. Mas a vida, se você quer viver realmente feliz e encontrar felicidade, você precisa eliminar a origem, a causa, a origem dessa situação, que não é essa vida, seguramente. Aí ela aceitou, porque não é fácil, a mente da razão, não, eu quero botar esse homem na cadeia, meu irmão, minha mãe, e a gente entende essa parte. Mas como ela aceitou com docilidade a orientação pessoal, ela começou a exercitar o perdão, a mãe veio a falecer, ela se reconciliou com a mãe. Passado um dia, o irmão bateu no apartamento e disse assim, o pai está morrendo, quer falar com você. E ela descreveu o maior susto. Como assim o pai está morrendo?
né? Já tinha passado 10 anos, desde o momento que ela conheceu o Seitonê, que ela nunca mais foi na fazenda e continuava fazendo oração do perdão, porque sentia necessidade. E quando o irmão disse, o pai está morrendo, vamos para a fazenda, eles foram juntos, e quando chegou lá, quando ela disse que olhou para o pai dela, ela levou um choque, ela falou, não é esse pai que eu deixei, que o pai tinha se transformado, estava velho, decrépito. Aí ela começou a falar, meu pai, me perdoa. E o pai começou a chorar e disse, não, eu te chamei aqui porque eu quero pedir perdão. Quero que você me perdoe do fundo da minha alma, que eu fui um monstro da sua vida. Aí se abraçaram, se reconciliaram. Aí ela começou a falar da Seitonê. No outro dia o pai acordou com fome, começou a comer. Disse que ela passou uma semana na fazenda, ela ia no terreiro, assim, onde limpa o café, deixa o café para secar, falando da Seitonê para o pai, e um dia de manhã ela fazendo o Shinsokan com esse pai, que foi o algoz da vida dela, ele faleceu nos braços dela. Ou seja, seguramente ela rompeu uma relação kármica profunda. E claro que quando a gente fala isso assim para as pessoas que estão passando por uma situação semelhante, talvez a pessoa não aceite, porque realmente é difícil. Mas a gente entende. Você que passou por essa situação, a gente entende a mente da razão, a mente do direito. Mas é certeza, se você quer mudar a origem, a causa origem de todo esse sofrimento, mergulhe-se na prática da meditação Shinsokan, aprenda a praticar. Tem um canal do YouTube da Seitonê, que toda segunda-feira tem aula do Shinsokan, tem palestras gravadas, prática gravada da meditação Shinsokan, 10 minutos, 15 minutos, e aí visualize o seu Deus interior. Depois disso, faça a oração do perdão, que você vai ver uma vida repleta de alegria e felicidade. Acho que tem um ponto importante aí, Zé, que a pessoa tomou a iniciativa de procurar ajuda, né? Claro. Sim. O primeiro passo é esse mesmo, viu? Porque muitas vezes a mulher nessa situação, ela fica travada. Sim. Na hora de falar sobre o assunto. Sim. Então, quando já está num ponto que consegue falar sobre o assunto e procurar ajuda, já encaminhou a solução, né? Com certeza. Então, é importante ter esse passo mesmo, que parece difícil, porque tem muita autopunição também. Sim. Nessa história toda aí, né? A pessoa vergonha, não tem culpa, mas né? é a vergonha e se culpa. Claro, né? com certeza. Então, o primeiro passo é esse mesmo, ter a coragem de procurar ajuda no lugar certo, obviamente, né? Claro. Para depois encaminhar uma solução de um problema que, como você falou, às vezes é a questão da vida dela. Com certeza. Né? Foi a questão da vida dela, eventualmente, né? Esse relacionamento com o pai. Então, já não vai precisar, numa outra encarnação, né? Nascer em papéis invertidos, né? Nada disso. Para infringirem dor do mesmo jeito, né? Claro. Talvez possa até vir em papéis invertidos para viver a experiência do amor. Porque houve o perdão, né? Mas não que vá voltar para brigar novamente em cima dessa mesma situação, né, do passado. E não sei se eu estou me estendendo demais aqui. Não, fique à vontade. Mas essa relação com os nossos pais é muito importante, né? Então, também tem casos da pessoa um menino que de repente teve mágoa do pai porque o pai foi distante, o pai não apoiou, o pai já desde cedo já encaminhou para o internato e aí cresceu sem a presença do pai, né? Isso vai gerando realmente uma revolta muito grande, né? Sim. E isso faz com que a pessoa comece a enxergar no mundo tudo de forma semelhante da relação com o pai, né? Claro. Então, figuras de autoridade, figuras superiores, sempre vai enxergar alguma sombra do pai ali, né? E a relação não vai ser boa, né? Mas você sabe que nessa minha prática, o meu relacionamento com meu pai sempre foi muito bacana. Mas no momento em que eu comecei a fazer oração para minha mãe, eu comecei a olhar o meu pai de forma diferente, porque eu falava, ele é culpado disso também. Porque ele deixava minha mãe fazer isso. Então, a gente acaba percebendo que inconsciente tinham guardado mágoas ali. E aí, lógico, né? Você faz o kit, né? A oração pai e mãe, tudo junto. Mas aí você vai observando o quanto, às vezes, a gente não se dá conta de que as situações que a gente vive, às vezes, a gente traz um elemento que é o mais importante, mas que por trás desse elemento também tem um outro que você guardou ali que você não consegue ver. Então, eu tinha uma vida financeira complicada e uma vida pessoal de relacionamento também complicada. Foi quando eu consegui, através da oração, claro que meu pai foi bem mais rápido, mas quando eu finalizei a prática, eu consegui sentar com a minha mãe, conversar, a gente falou tudo o que tinha para falar, né? Conversamos o que tinha para conversar e dali para frente parecia que era uma nova mãe e uma nova filha, num novo relacionamento. Então, é algo assim, e aí eu vi minha vida se transformando. Então, às vezes eu trabalhar realmente o outro que está pelos bastidores, né, que eu falo, meu pai estava pelos bastidores,
foi realmente um grande diferencial quando eu comecei a fazer oração. Você consegue perceber que tem alguém escondido, que talvez a menina que era a mãe, né, que também apoiava e tal, mas a gente não se dá conta do quanto a gente guarda, às vezes, de ressentimentos mesmo, de mágoa, porque o outro, que é um papel principal, também fundamental na tua vida, não te apoiou no momento que você precisava. Então, é algo que a gente precisa realmente olhar e tentar entender, né? Eu quero mudar minha vida, eu quero seguir uma vida realmente, a vida do Filho de Deus, então eu vou parar e vou fazer, né, esse balanço e talvez fazer essa prática mesmo, para eu entender e fazer a transformação acontecer. Eu acho isso Eu bem, só queria bem registrar, legal. Zé, Não, tudo bem. que no processo de transformação desse menino, ou que virou homem, tinha a mágoa do pai, né, foi muito importante a frequência dele nos seminários de treinamento espiritual, né? A gente tem várias academias aí espalhadas pelo Brasil, no caso dele foi em Ibiúna, né? Mas teve ano que ele foi em todos os seminários que tinha, ele foi, né, até conseguir perceber o pai de uma forma diferente, né? Aí, quando ocorre o perdão em relação ao pai, normalmente a vida também começa a abrir as portas, né? Porque a gente fecha muitas portas quando está grudado no ódio, né? É aquilo lá mesmo, a gente fica com razão, cheio de ódio, mas as portas vão se fechando, né? Mas a vida também às vezes é sábia, né? Acho que ela vai fechando tantas que você fica Desesperado, você tem que no beco abrir que de você algum sair, jeito. daí, Sim. aí vai para Ibiúna, né? Daí vai Das- pra Ibiúna. Correr para algum lugar. Aí vai para o seminário de treinamento espiritual lá em Ibiúna e vai desmontando, né? Ou vai diluindo essa rocha de ódio que De se ódio, formou ao longo claro. da vida, né? Exatamente. Né? A gente se diz aí também ao livre-arbítrio, né? Então, tem a conscientização de tudo isso, né? Então, é muito importante. Né? A conscientização em primeiro lugar, né? Eu creio. Né? Então, vamos lá? Perdoar a si mesmo não é dar explicação ou justificar os erros que cometeu. O que é preciso para reconhecer os seus erros e pecados como escuras sombras que encobrem a perfeição do eu verdadeiro e arrepender-se sinceramente? Uma parte já foi, nós já explanamos aqui. Arrepender-se Algo mais sinceramente, a gente tem muito acrescentar? aquela ideia de que é ficar dando chicotada nas costas, né? Minha culpa, minha máxima culpa, não é isso, né? Eventualmente fala em culpa aqui também, mas no sentido de assumir responsabilidade sobre a vida, né? Então, voltamos à história da vítima, né? A vítima, entre outras coisas, ela está abrindo mão de tomar responsabilidade sobre sua vida. Por quê? Sempre vai ser o outro, o pai ou a autoridade, ou alguém que prejudicou, que acabou com a vida dela, né? Então, nesse sentido, a responsabilidade está aí para ser tomada mesmo, né? E dentro daquela evolução que a gente falou, da evolução da alma, né, essa evolução exige que a gente tome responsabilidade sobre a nossa vida. Não é fácil, viu? A gente quer escapar de todo jeito, né? Sempre quer arranjar um culpado para isso, culpado para aquilo, né? Mas, na verdade, a gente tem que trabalhar mesmo a nós mesmos, né? Para que a gente possa tomar responsabilidade sobre a nossa vida e fazer aquilo que a gente vai fazer nesse mundo mesmo, que é manifestar o Filho de Deus, né? Sim. Então, essas desculpas que a gente tem, culpando um e o outro, né? Nossa, em relação aos pais, então, nem se fala, né? Não é o caso de ninguém aqui, né? Sim, claro. Mas a gente exige muito dos pais, né? Exige muito dos pais. Sim, a gente quer que os pais sejam verdade. Deus, eles são humanos, né? Então, fazer essa primeira transição de percepção, né? E abrir mão dessa imagem infantil que às vezes a gente tem, sabe? Do pai super-herói, da mãe super, não sei o que lá, acolhedora, né? Então, óbvio, pode ser isso também, mas eles são seres humanos, de mais nada, né? São falíveis, né? Sim. A gente precisa dar, já que estamos falando de direito, né? A gente precisa dar esse direito de eles serem humanos, né? Então, a gente cobra muito dos pais porque eles querem que sejam perfeitos como Deus. Sim. Né? Mas eles são humanos, né? Lógico. Na essência são filhos de Deus, mas na manifestação sempre vai haver algo de incompleto, né? Então, se nós formos assumir também esse papel de pais, né? É bom que a gente saiba também, né? Sim, A gente verdade. vai falhar, vai ser incompleto tudo, né? Porque é da condição humana mesmo, né? E nesse sentido, aceitar a condição humana dos pais significa liberá-los, né? Da minha mente. Eu já não fico segurando, meu pai tinha que ser isso, minha mãe tinha que ser aquilo, tinha que ser, né? Mas Ela foi o que foi, porque é humana mesmo, e eu aceito, porque foram grandes irmãos. Meus pais já estão no mundo espiritual, né? Mas com todas as dificuldades e os defeitos que eles tinham, eles foram grandes irmãos meus, grandes irmãos. Abriram mão de muita coisa em meu favor, né?
E a gente não pensa nisso, né? Porque pensa, Deus é assim mesmo, Deus dá e não cobra, né? Não é, Zé? Sim, mas por isso que então, no livro A Verdade, volume 9, na página 159, que o Sagrado Mestre Masaru Taniguchi, ele orienta aí, né, nesse sentido de dizer também que muitas das vezes a gente consegue fazer o exercício do perdão para o outro e aí você volta lá, ele conta o caso de uma senhora que ela fez todo o trabalho de reconciliação, mas a vida dela não desandava, não deslanchava. Aí o pretor falou para ela, falou assim, mas falta alguém. Ela falou, não, para todo mundo, que ela fez uma lista, né? Pai, mãe, tio, sogro, sogra, cachorro, papagaio, todo mundo que ela tinha que reconciliar. Ele falou, mas falta alguém. Você não perdoa a si mesma. A si mesma. Então, faça oração de perdão. E oração de perdão para si mesmo é a meditação Shinsokan. É você aceitar a sua filiação divina. É você aprender a reverenciar o seu Deus interior e dizer, eu me perdoei, Deus me perdoou, Deus me ama, eu amo a Deus, obrigado, obrigado, obrigado. Ele falou que nessa hora, então, quando você perdoa a si mesmo, começa, então, o mundo a deslanchar ao seu redor. E quando eu estava lendo isso aqui, eu estava pensando, sabe? Às vezes eu acho que eu sou muito bonzinho para os outros. E eu sou muito implacável, às vezes, comigo mesmo. Muito, sempre fui, entendeu? Aí, quando eu leio esse livro aqui, acho que eu não sei qual era a vez que eu estou lendo, porque também tem uma coisa, né? Você lê, parece que nunca leu, né? Impressionante. Eu estou lendo agora Vivendo e Amando, novamente, e o Vivendo e Amando é uma linda história, né? É emocionante. E eu já li tantas vezes, eu li aquele livro que era aquela capa branca, depois mudou para capa azulzinha, agora é a capa nova. É do tempo da Associação dos Moços. Do moço, essa era mesmo. Essa era. E aí você começa a observar que, meu Deus do céu, como que a gente às vezes se torna tão, né, implacável com a gente mesmo. E a gente precisa, né, então, melhorar mais, esforçar mais na prática da meditação Shinsokan, para, com o mesmo olhar que você olha para o outro, você olha hoje para o seu pai, para sua mãe, para as pessoas que estão ao seu redor, olhar para si mesmo, como merecedor, como filho de Deus, perfeito e maravilhoso. E só através da prática da meditação Shinsokan que a gente consegue ter esse olhar para a gente mesmo. Bom, e nesse sentido tem a visão de Deus da Seichonoye, né? Sim. Porque, querendo ou não, a gente traz ainda muito no nosso inconsciente aquela imagem do Deus super rigoroso, né? O Deus da espada mesmo, só espada, né? É. E, nesse sentido, a visão trazida pela Seichonoye é o Deus da infinita misericórdia, né? Sim. Se é infinita misericórdia, não tem condições, né? Aí a gente sempre se lembra da parábola lá do filho pródigo, né? Que saiu pelo mundo aí, dissipando a fortuna do pai. Quando voltou, né, contrariamente à lógica ou à razão, né? Sim. O pai não deu castigo para ele, né? Não. Ainda deu um anel de ouro, né? Quer dizer, o anel é um símbolo é o círculo, né? Que é o símbolo da perfeição, né? Deu um anel de ouro, né? Então Deus é assim conosco, né? E é isso que a Seichonoye vem reforçando sempre, né? O Deus da misericórdia. Então, quem tem dificuldade de se perdoar, eventualmente precisa refletir e sentir esse amor de Deus que é infinito e está preenchendo o coração a todo momento, né? Sentir mesmo, né? Porque se não sente esse amor que é infinito, vai ser difícil de se perdoar, né? Sim. Certo. Então, precisa aceitar incondicionalmente também esse amor de Deus, né? E aqui na Seichonoye a gente faz oração. A oração não é súplica, oração é afirmação da vida, né? O amor de Deus preenche minha alma, né? O amor de Deus preenche minha alma. E assim a gente vai vivendo, né? Para a gente não se esquecer, né? Porque a gente se esquece. Né? E quando se esquece, dá esse problema mesmo. Né? A gente fica com muito rigor em relação a nós mesmos. Senhora. Nós queremos ser melhor que Deus, na verdade. Claro. Deus já perdoou, mas a gente não. A gente acha que Deus esqueceu de alguma coisa. Alguma coisa está faltando. Né? Ele não está esquecendo. E ele que está esquecendo. A gente entra numa autopunição mesmo, né? Claro. Criando situações para a gente ficar, não, tá vendo? Estava errada mesmo, tem que sofrer. Processo, tem que sofrer, né? É um processo que a gente precisa cuidar bastante mesmo. Tá certo. E aí, complementando aí, o que é mais desafiador, perdoar a si próprio ou perdoar alguém? Nessa rodada dessa pergunta. Bom, para o Zé, perdoar ele mesmo, né? Para mim, sim, eu acho que é uma coisa muito... Eu acho que perdoar a si mesmo, eu acho que é mais difícil que perdoar o outro, para mim. E agora, de repente, eu não sei para essa menina, quando ela mudou a vida dela, se foi fácil perdoar o pai, a mãe, o irmão, entendeu? Mas para mim foi mais difícil isso. Hoje eu tenho trabalhado isso também comigo, para melhorar cada vez mais, justamente nisso, de ter essa visão que Deus é um ser maravilhoso. E assim, e uma coisa que eu sempre coloco desde há muito tempo atrás, que eu sou merecedor de fazer a meditação Shinsokan.
eu mereço fazer o Shinsokan. Então, na verdade, assim, isso é uma coisa que mudou muito a minha maneira de fazer a prática da meditação em Shinsokan, porque antes eu achava que era enfadonho, que doía, né, os pés, de ficar em cima do pé, que da época do mito de ir na almofadinha, no tatame. Mas agora, graças a Deus, tem cadeira, a gente senta na ponta da cadeira, já não dói tanto assim. Mas se sentir merecedor, porque é o encontro com esse Deus que faz chover o oceano, né, de infinita sabedoria, de amor, de vida, de provisão, de alegria e harmonia, e aí a gente vai melhorando no nosso cotidiano. Mas eu não sei se é uma regra, olha, é mais fácil perdoar a mim mesmo do que perdoar o outro, ou é mais fácil perdoar o outro, não sei. Eu acho que vai muito da cabeça da pessoa com a razão, né? Porque se eu olho para o outro e falo, eu tenho razão, para mim se torna difícil perdoar o outro, assim como a gente às vezes se olha e fala, eu preciso melhorar. Né? A gente fica nesse impasse com a gente mesmo. Então, eu acredito que vai depender muito de como a pessoa olha a situação que ela está vivendo ou o que ela está vivendo. Que eu acredito que esse olhar, que eu sou mais ou menos que nem o preletor José Maria, eu tenho esse olhar comigo, a cobrança é muito maior comigo do que com o outro. O outro, tudo bem, pode fazer, eu preciso me... Então, eu me cobro bastante também. Então, eu me vejo... às vezes, eu falo, para eu me sentir amada por Deus... eu tenho que fazer um exercício, né? E, às vezes, para perdoar o outro fica mais fácil. Porque eu falo, não, está passando por esse processo, tem que melhorar. Então, às vezes, o nosso olhar, né? Então, eu acho que vai de acordo com o que a gente está sentindo diante do outro e diante da gente mesmo. Então, acho que vai de cada um mesmo. Eu concordo. Seu preletor Milton. Não, é questão de personalidade mesmo, eu acho, viu? É, Quem tem um olhar mais voltado para fora, que é extrovertido, né? Eu acho que, talvez, nesse caso, ele sinta mais dificuldade de perdoar o outro. Mas quem tem um olhar mais para dentro, quem é mais introvertido, acho que a grande dificuldade dele é perdoar-se a si mesmo, né? Mas no final, assim, a visão é a mesma, né? A percepção da imagem verdadeira, seja do outro, seja de mim mesmo, né? Sim. Porque realmente ele tem que aceitar mesmo, né? O amor de Deus que é incondicional. Sim. A gente que acha que é condicional, né? Mas é incondicional, Deus já me perdoa, né? E às vezes, não sei se estou mudando de assunto, mas às vezes tem questão de insônia ligada a isso, né? Sim. Da pessoa não se perdoar, né? Aí a professora Marcela Taniguchi ensina, né? Como insônia é problema de muita gente também, né? Antes de dormir, realmente aceitar o amor de Deus e declarar, né? O amor de Deus anula, extermina todos os meus pecados e erros. Agora, não para por aí, né? Já que estamos falando tanto do outro como de si próprio, né? Aí ele fala, eu também perdoo e extingo os erros de todas as pessoas. Aí dorme em paz, né? Dorme em paz, porque não tem nem... A gente tem um guardião, né? Um vigilante dentro da gente, né? Então, esse vigilante precisa ser aplacado mesmo, né? Fala, calma, eu entendo que você está querendo vigiar, mas vamos primeiro falar sobre Deus aqui, né? De como Deus realmente extingue nossos defeitos, extingue nossos pecados, né? E em relação ao próximo, a mesma coisa, porque não adianta eu estar reconciliado comigo mesmo e não estar reconciliado com o meu irmão que está do lado de fora, né? Sim. Mas daí para dormir também é bom ler Mistérios da Vida. Mistérios da vida, né? Ele não entende nada, né? Aí você lê e dá sono. Ah, meu Deus, não Aí você fala, nada. ai, gente, não tô entendendo nada, acho Vou melhor dormir. eu vou dormir. Amanhã eu vejo se eu entendo. É um grande mistério mesmo. É um grande mistério. Aí, para o senhor que está com insônia, por favor, adquira o livro Mistérios da Vida aí na nossa livraria virtual, que o senhor vai ver que 2 dias está tudo curado. Com certeza. Maravilhoso. Porque é um tema legal, né? Porque quando chega lá, quando começa a falar do mundo do espírito, das camadas dos corpos, etc. e tal, vai ficando bom. Mas enquanto está naquela parte de introdutória, que vai falando um montão de teoria, e tem umas teorias que já não existem mais também, né? E tal, aí vai complicando a cabeça. Então, daí até você chegar lá na parte legal, você dormiu. Então, daí no outro dia, à noitezinha, a hora de dormir, você pega a parte legal. Daí na parte legal, às vezes a gente não dorme, porque é muito boa. Que é muito legal, Aí né? você vai ficar lendo assim, isso aqui é muito Mas bom. a insônia está curada. Porque você Aí, já já insônia, com certeza. Muito obrigada. Estamos aqui, vamos continuar aqui com as nossas pequenas perguntas. Quando conseguimos dizer perdoe-me do fundo do coração, nesse momento, o eu verdadeiro, Filho de Deus, expulsa o falso eu e torna-se dono de si mesmo. Antes de perdoarmos ao outro, nós próprios devemos reconhecer humildemente a nossa falha e arrepender-nos? A vantagem para quem perdoa é maior? Meio complicadinha essa perguntinha, Bom, né? não sei se tem vantagem, né? Mas você ia falar alguma coisa?
Não, eu vou buscar aqui na fonte. Ah, tá. Isso que eu vou falar é um dos princípios da nossa oração mútua, o Shinsokan de oração mútua, né, que a gente faz nas nossas associações e reuniões, mas principalmente lá nas academias de treinamento espiritual, né? Então lá um grupo ora em favor do outro, né? Mas é falado para o grupo que ora que quem está sendo curado não é o outro, é a nossa mente que ainda está enxergando a doença, né? Ou as imperfeições do próximo, né? Então, perdoar, na verdade, significa, primeiro, eu reconhecer que em minha mente guardo imagens não condizentes com a do Filho de Deus em relação ao próximo, né? Ah, ele me prejudicou, mas espera aí, vamos fazer a pergunta então, né? Deus criou algum ser que vai te prejudicar? Né? Lá no Gênesis capítulo 1, que fala de todo o mito da criação, né? Do ponto de vista judaico-cristão, lá se fala, né? E Deus olhou para tudo quanto tinha feito e viu que estava tudo muito bom. E assim mesmo, está tudo muito bom, né? Então, é essa percepção que a gente precisa ter, está tudo muito bom, né? Se ainda estou enxergando alguma imperfeição no outro, é minha mente que precisa ser corrigida, né? A Seitione é maravilhosa. A Seitione te dá uma independência, uma autonomia, porque ela diz o seguinte, você não precisa depender de ninguém. É você mesmo, né? Então, quando eu vou orar para alguém, primeiro, não vou pedir nada, porque se pedir, esse também é um princípio da oração, né? Se você ora pedindo, já está dando errado a oração, né? Porque você está pedindo porque está faltando, né? Então, na Seitione a gente afirma já, né? Então, quando nós vamos orar em favor do próximo, nós vamos falar assim, você é filho de Deus e é perfeito. Sim. O que os meus olhos enxergaram, já não enxergam mais. Né? Porque esses olhos que enxergaram isso estão fechados e voltados para o mundo, a imagem verdadeira, onde está tudo muito bom, né? Esse é o princípio perfeito. Talvez é isso que o professor Heitor Miyazaki tenha querido se referir no seu livro aí, né? A gente precisa, a nossa mente precisa mudar primeiro, né? Sim. Eu acho que a gente tem um conceito equivocado do perdão. A gente acha que perdoar é esquecer o que aconteceu, né? Também tem isso, E aí né? a gente precisa entender que perdoar não é ter amnésia, né? Perdoar é você conseguir lembrar da situação e entender que foi um momento que você cresceu, que você evoluiu, que você conseguiu passar por isso e melhorar, né? Da situação e perceber que ela não te causa mais... Exatamente, não causa mais nada, tá tudo bem. De emoção ruim na sua vida. As pessoas falam, Ou então... perdoei e não esqueci. Mas você não tem que esquecer, né? Você tem que lembrar da situação e falar dela sem trazer nenhum desconforto. Então, eu acho que a gente tem esse conceito equivocado do perdão. Porque se ela traz desconforto, é que ainda não houve ainda perdão. Não teve então, perdão. aí vai a pergunta, aquela pergunta que também fazem, tem que fazer oração de perdão quantas vezes, né? Tantas quantas forem necessárias, para quando você encontrar aquela pessoa na mesma calçada que você, vindo, não dá vontade de se atravessar a rua, né? Nem de matar, né? Nem de matar, ou esganar. Aí, Exatamente. quando chegar nesse ponto, pronto, não precisa fazer mais, né? Não precisa fazer mais. Eu acho que é um conceito que a maioria das vezes, quando as pessoas procuram a gente para falar de perdão, mas eu não consigo esquecer. Não, mas você não tem que esquecer, você não tem que ter amnésia, né? Você tem que e outra, lembrar né, da a questão do prazo também, né? Quer dizer, não vai querer, eu fiz 10 mil vezes hoje, amanhã vai estar tudo diferente. Não é, bem, a tua experiência mostra que sabe. A minha moça foram 4 bons anos rezando. Não que todo mundo vai levar 4 anos, mas não, é o que eu falo sempre. Se prepara, né? Depende da intensidade do que você guarda aquela mágoa, aquele ódio, né? Eu, por exemplo, era um ódio mesmo, porque a gente foi descobrir que foi desde a gestação. Então, imagina, 20 e poucos anos de cultivar um ódio foi um processo mais demorado. Mas eu falo sempre, quando as pessoas falam, quantas vezes eu tenho que fazer? Depende do que você sente, depende da intensidade do teu sentimento. Porque, às vezes, a pessoa faz uma oração, se ela vai com aquele propósito mesmo de soltar tudo, e às vezes 1 ou 2 orações ela consegue resolver. E tem a pessoa que está com a razão ali mais segura e ela vai num outro processo. Então, eu acredito muito nesse conceito equivocado que a gente tem, né? Não esqueci. Não, a gente não tem que esquecer. A gente tem que sentir conforto em falar da situação e lembrar, puxa, que bom que eu passei por isso, que hoje eu tô, né, consigo olhar e ver que foi que coisa ruim que aconteceu, mas está tudo bem, porque melhorou, hoje eu estou assim. Então, você consegue ver a melhoria. Então, eu acho que esse é um processo que a gente precisa parar para analisar. O que é perdoar? Não é esquecer. Esse é um ponto que tem que ficar claro, né? Entrando na questão da vantagem que foi dita no início, né? A vantagem é para todos, né? Sim. A vantagem de quem ora, né? A vantagem de quem é o objeto quem da oração. Quem é o objeto da oração. Porque a Seitione é interessante. A Seitione fala, né? O verdadeiro perdão desperta a imagem verdadeira do próximo, né? É verdade. Porque não adianta eu ficar anestesiado, entre aspas, pela oração de perdão, né? Mas o outro continua, eventualmente, mostrando a mesma face, né? Mas está mostrando a mesma face para mim. Exatamente. Eu que estou continuando a ver a mesma face, então, né?
O perdão, o mestre fala que, às vezes, fala assim, eu vou perdoar. Ele fala que tudo isso é um expediente de salvação que a gente usa como um recurso de salvação, que fala em espanhol, um recurso de salvação, para exercitar o perdão, porque o perdão ele não é uma ação humana, né? Porque a mente da razão, a mente do direito não permite que você perdoe. Então ele fala que é, na verdade, o encontro do Espírito Santo de Deus interior com o Espírito Santo de Deus do universo. Isso é belíssimo, né? Assim, é como não fala na explicação do Shinsokan, né? Que daí é como um raio, né? Um choque gigante que dá. Quando é que o espírito interior faz? Quando a gente tem um processo de humildade. Essa atitude, essa situação me está ocasionando uma situação de doença na vida, de falta de trabalho, de falta disso. A pessoa também que está envolvida nessa situação está ruim, está mal. Então, eu manifesto o espírito de humildade no sentido de pedir a Deus, permita-me, né, sentir a sua vida, que é o espírito do universo, sentir a sua vida dentro da minha vida. Então ele fala que nessa hora a energia vital do Espírito Santo, seu interior, começa a se mover e no momento que você evoca Deus, é esse encontro, né, do Deus universal e do Deus interior, e aí manifesta a cura divina, porque desapareceu a mente da razão, desapareceu a transitoriedade do karma, os argumentos do ego. Os argumentos do ego, e tudo está perfeitamente bem. Então isso é algo assim maravilhoso, nossa. E é por isso que a gente precisa, né, chamar o pessoal aí para trazer as pessoas, né, para Seichonoye. Vocês que estão vendo agora a gente, as pessoas que conhecem a Seichonoye, dá um spoiler aí para os jovens, né? Nós vamos ter a convenção dos jovens agora, né? A ideia é falar sobre propósito. Acho que é uma coisa muito legal para trazer a juventude, para resgatar o valor do ideal eterno, né? Resgatar a verdadeira essência da vida para fazer com que mais e mais pessoas sejam felizes. Então, você pode também buscar uma informação aqui no site da Seichonoye sobre a Convenção dos Jovens e levar teu filho, você participar, levar a galera lá. Aproveita que vai ser ali no distrito AMB, não é para muita gente, eu acho que é 2.000 pessoas. Então, já adquire o seu convite, vai lá e dá essa oportunidade para o jovem, para ele conhecer desde a sua tenra idade, né, a verdade de como é filho de Deus e que a gente, através de um coração amoroso, a gente pode transformar a nossa vida e a vida das pessoas ao nosso redor, né? Acho que isso é importante. É muito legal, importante. Né? Eu vou fazer uma última perguntinha apenas. Na Seichonoye temos a oração para perdoar. Está no livro Minhas Orações, na página 16 e 17. Por que é importante praticar essa oração? Mesmo que não tenhamos vontade de praticar a oração para perdoar, devemos fazê-las. Mas é comum alguém dizer, mas não consigo fazer a oração para perdoar. Por que isso acontece? Bom, acho que vai na esteira do que o Zé Maria já falou, o diretor Zé Maria, né? A gente pensa que é a gente que faz a oração de perdão, né? Na verdade, é Deus que está dentro de nós realizando essa oração. Tem dificuldade porque pensa, sou eu que estou fazendo. Aí começa a entrar tudo o que ele falou lá, né? A mente do ego, dos argumentos, da razão, etc, etc. Né? Mas, na verdade, quem faz é Deus no seu interior. Então, a oração de perdão é uma oportunidade para a gente conhecer Deus que está dentro da gente, né? E que está realizando aquela oração lá, né? E se entregar, né? Sim. Então, a oração de perdão exige essa entrega mesmo, esse Deus que está no nosso interior aí, né? E se entregar significa anular o ego, né? Em relação a esse Deus. Acho que aí vai dar tudo certo. Reitora Patrícia? Eu acho que a questão é você realmente se desprender das suas razões, né? Esquece que você tem razão e vai encontrar, se conectar com Deus e permitir que as coisas aconteçam. Eu falo muito pelo meu processo, porque tem dia que você fala, não vou rezar porque não está resolvendo. Porque a gente reluta em fazer a transformação na nossa mente para poder olhar o outro. Então, enquanto a gente fica relutando com a razão de que não, eu estou certa e a pessoa está errada, a gente vai continuar nesse sofrimento, né? Trazendo esse sofrimento para a nossa vida. Então, quando você consegue se desconectar disso, falar, não, sai a razão e entra a emoção, deixa Deus entrar. E acho que cai nessa questão do preletor José Maria, né? De fazer essa conexão e dar aquele choquinho, né? Deus com Deus, e aí aí você consegue entender que, puxa, podia ter feito
antes ou ter feito mais, né, mais vezes lá atrás do que ter passado, talvez, por todo esse processo e ficar relutando com a razão. Então, eu acho que é um olhar que a gente precisa aprender a ter, né? Se você quer a mudança na sua vida, larga a sua razão de lado e vai se entregar a Deus, a emoção. Deixa o coração falar. E o nosso coração, ele fala por ele mesmo, com amor, né? Fala de Deus assim, com muita naturalidade, com muita tranquilidade. A gente só não consegue essa conexão com talvez mais antecedência ou com mais frequência, porque a gente ainda insiste nas questões fenomênicas do ego, da razão, de que eu tenho, não fui eu que fiz, foi o outro que fez, né? Então, isso acaba gerando para a gente esse desconforto. Mas é uma oração que eu falo mesmo, e quando as pessoas falam para mim o que eu tenho que fazer, eu falo, vai no perdão, que é a melhor forma de você solucionar a sua vida e abrir os seus caminhos é essa oração, que ela é poderosíssima. Muito obrigada. Muito obrigado. Então, a gente vai terminar fazendo a oração. Queria convidar todo mundo que está vendo o nosso programa hoje, traz então já na sua mente aí situações, pessoas, coisas e fatos que você precisa perdoar. E para finalizar, convido os amigos para assumir a posição de oração também e mentalizem, por favor. Eu lhe perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu o amo e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu lhe agradeço e você me agradece. Obrigado, obrigado, obrigado. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Seja cada vez mais feliz. Muito obrigado. Pode abrir os olhos. E aí você pode exercitar essa mentalização no seu dia a dia, no seu cotidiano, que com certeza vai sentir Deus em sua vida. E aí, participe das nossas reuniões da associação local, próxima da sua casa, deve ter uma. Busque no site da Seichonoye aí um local que você vai ser muito bem recebido, acolhido. E vem com a gente, que você vai ver que vai descobrir um novo mundo através da prática diária do ensinamento da Seichonoye na sua vida. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, preletor Milton Kazu Norimatsu, muito obrigada. Muito obrigada, preletor José Maria Coelho, muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada, preletora Patrícia Helena Arini Nogues. Muito obrigada pela participação de todos vocês hoje. Foi uma experiência maravilhosa. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Agradeço a todos os amigos que nos acompanharam no nosso bate-papo. Lembrando que esse programa Diálogos, ele vai ao ar todas as sextas-feiras, às 20 horas, aqui no canal do YouTube. Então, se inscrevam no canal para não perder nenhum programa. E compartilhem, curtam com todos os seus amigos e familiares. Então, mais uma vez, agradecendo a todos da mesa, nossos queridos preletores, e agradecendo a todos que nos acompanharam até este momento. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. O que pode dar mais sorte em 2025 do que passar a virada do Ano Novo na presença de Deus? Entre os dias 28 de dezembro de 2024 e 2 de janeiro de 2025, será realizado o Seminário Geral de Treinamento Espiritual com oferenda de trabalho, Seminário de Ano Novo. A Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Ibiúna, em São Paulo, será o palco de um grandioso renascimento espiritual. Os participantes obterão o preparo mental para a completa renovação com a realização da cerimônia em memória dos antepassados no dia 31, entre outras práticas e momentos magníficos de aprendizado e contato com o sagrado. E à noite, após a ceia, haverá fogos de artifício, um espetáculo de celebração para os olhos físicos e também os da alma. Todas as atividades estão sendo preparadas para direcionar o ano vindouro para uma vida completamente nova, a vida de um verdadeiro Filho de Deus. Venha intensificar a convicção de que o ano novo será luminoso e vivido com base na conscientização da verdade. A programação também contará com atividade para resgatar os sonhos e ideais que estavam engavetados ou esquecidos,
com a oportunidade de cada um traçar o seu plano de vida. Seminário Geral de Treinamento Espiritual com Oferenda de Trabalho, Seminário de Ano Novo. De 28 de dezembro de 2024 a 2 de janeiro de 2025, na Academia de Ibiúna, São Paulo. Venha jubilar-se com toda a sorte do mundo para 2025, renovando sua vida ao passar o ano novo na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Ibiúna, São Paulo. Muito obrigado!